só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente, isto fala toda a gente, pois Cristo deu de seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós vamos estudar hoje a palavra do Senhor a partir do capítulo 1 de João, da primeira carta de João. No final desse capítulo, nós já temos estudado essa carta já por algumas quartas-feiras, e hoje nós vamos terminar esse capítulo, querendo Deus. Nós vamos fazer a leitura agora do texto que nós vamos usar para meditação. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos orar. Senhor, agradecemos pela tua palavra, queremos meditar nela para nossa instrução, para nosso crescimento, para o desenvolvimento do nosso caráter, para que sejamos semelhantes em tudo a Jesus. Nós pedimos ao Senhor que nos abençoe no estudo da tua palavra, que a tua igreja seja edificada pela tua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós estamos estudando esta carta porque João resolveu escrevê-la baseado em alguns fatos. O primeiro fato e o mais grave era a introdução de falsos ensinos nas igrejas da Ásia Menor, onde João era o superintendente, aquele supervisor de todas as igrejas, né? Ele comandava ali algumas dezenas de pastores, e ele soube então que essas heresias estavam penetrando na igreja, e ele então resolveu escrever esta carta para desfazer essas heresias. E ele começa dizendo que uma experiência real o fato deles terem convivido com Jesus. Jesus não é um ser aparente, não é um anjo, não é uma visão. Jesus é um ser real, uma pessoa viva, uma pessoa humana, uma pessoa de carne e osso, e com natureza divina e natureza humana. Ele é o Verbo que se fez carne, e ele veio a este mundo porque ele é a luz do mundo e porque ele é a manifestação de Deus a este mundo. Ele veio então para trazer a manifestação de Deus ao mundo. E como nós vimos, ele está falando que existe uma relação com Deus de comunhão que pode ser interrompida pelo pecado. O pecado é uma realidade verdadeira. Os gnósticos e os falsos mestres diziam que não existia pecado
que não era necessária redenção, que bastava ter conhecimento, um conhecimento místico, um conhecimento que se baseava em experiências de conhecimento estático, de experiências espirituais, do tipo visões, do tipo sonhos, do tipo êxtases. Então, nessas reações, nessas experiências, as pessoas podiam ter conhecimento de Deus e que bastava o conhecimento de Deus para ter salvação. Então eles negavam a existência do pecado e negavam que Jesus Cristo tinha vindo para lidar com o problema do pecado. Então João está negando todas essas coisas e demonstrando claramente que isso não é verdadeiro. Agora, ele afirma, como nós vimos no estudo passado, a existência do pecado e como resolver o problema do pecado. E este é um problema nosso, um problema vital. Como é que nós podemos resolver o problema do pecado? O pecado que assola a nossa vida, né? O pecado como realidade maligna para nós. Ele existe e acomete a nossa vida, ele nos entristece. O verdadeiro crente se entristece quando peca, ele não gosta de pecar, e o pecado como realidade maligna para nós é uma verdade absoluta. Ele existe e nós precisamos resolver esse problema do pecado. Como resolver esse problema do pecado? Primeiro de tudo, João quer que nós reconheçamos a realidade do pecado. O pecado, contrariamente ao que dizem os falsos mestres, existe e é uma realidade diária na nossa vida. Nós não queremos pecar, nós não desejamos o pecado, mas frequentemente nós estamos cometendo alguma falha, algum erro, algum pecado deliberado, e isso demonstra que o pecado é real. E ele é uma ofensa à santidade de Deus. Deus é santo e ele não tolera o pecado. O pecado nosso é uma ofensa à santidade de Deus, é uma agressão ao caráter de Deus. É também desobediência à lei de Deus. Quando nós pecamos, nós estamos desobedecendo a lei de Deus. E é também andar em trevas. Ou seja, se Jesus é a luz do mundo, e se andar com ele é andar na luz, se andar com Deus é andar na luz de Deus, andar em pecado é uma atitude que demonstra que nós não estamos na luz, nós estamos em trevas, andando conforme a orientação do diabo. E o pecado, portanto, é essa atitude, esse ato, essa escolha que nós fazemos diariamente, que entristece o coração de Deus. Então o pecado existe, é uma realidade na nossa vida. O primeiro passo para resolver o problema do pecado é reconhecê-lo como uma realidade espiritual que afeta a nossa comunhão com Deus, afeta a nossa vida de obediência, afeta a nossa atividade de andar na luz e afeta a nossa comunhão com os irmãos, que quando quebramos a nossa comunhão com Deus, quebramos também a comunhão com os irmãos. É por isso que muitas pessoas muitas vezes não entendem por que elas têm problemas com outros irmãos. É porque na verdade elas têm problemas na relação com Deus e estão em pecado, e por isso não podem reagir de maneira adequada ao relacionamento com os irmãos, porque quem está em pecado diante de Deus está com a comunhão quebrada entre os irmãos. Os falsos mestres diziam que o pecado não existe, mas Jesus, na pessoa de João, está nos demonstrando aqui que o pecado existe, e não é apenas ignorância das coisas materiais e espirituais, não é ignorância, não é desconhecimento da verdade, mas é uma orientação errada que Satanás impõe na nossa vida e que nós praticamos muitas vezes. Não há para os gnósticos não havia necessidade de perdão, porque não havia pecado no sentido de ofender a Deus.
Havia sim ignorância, que quando nós éramos iluminados, a mente iluminada pelo conhecimento, a gente normalmente deixava o pecado. Segundo passo, como resolver o problema do pecado? O pecado precisa ser conhecido e tratado. O pecado precisa ser conhecido e tratado. Nós precisamos observar o seguinte, que nós só lidamos com o pecado conhecendo o pecado. Se há pecado que nós não conhecemos, nós nem temos consciência de que o praticamos. Mas o pecado precisa ser conhecido e tratado, porque ele interfere na nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos, com Deus, nosso Pai, e com os crentes, nossos irmãos. O pecado precisa ser conhecido, então, e tratado, porque se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo e assim agindo de acordo com Satanás. O pecado precisa, portanto, ser diagnosticado e tratado. Como isso? Nós precisamos reconhecer aquilo que é pecaminoso, aquilo que está fora da vontade de Deus, aquilo que não é de acordo com a palavra de Deus, aquilo que não agrada ao coração de Deus. Tudo isso que a Bíblia mostra como pecaminoso, quando nós praticamos, é pecado, e nós precisamos ter consciência disso e precisamos também conhecer e tratar o pecado do modo como ele precisa ser tratado. Então, tratar o pecado do modo como ele precisa ser tratado significa reconhecer aquilo que a Bíblia chama de pecado. Então nós vamos entender que aquilo que a Bíblia denomina pecado, nós precisamos denominar também e reconhecer que somos pecadores. Muitas vezes nós dizemos assim, isso não é pecado, não, todo mundo pratica, ou não tem importância, isso é só uma coisinha pequena, Deus não vai valorizar isso, e cometemos pecados. Mas a Bíblia nos ensina aquilo que é pecado, aquilo que é pecaminoso, aquilo que não é de Deus. Portanto, nós precisamos ter o nosso coração cheio, sabendo aquilo que é pecaminoso, aquilo que não é, não segundo os nossos conceitos, ou conceitos do mundo, ou conceitos da igreja, mas segundo os conceitos da palavra de Deus. Terceiro aspecto, como resolver o problema do pecado. Terceiro aspecto é que o pecado precisa ser confessado. O pecado precisa ser confessado. Não basta reconhecer, não basta ter consciência de pecado e não basta reconhecê-lo como pecado. Eu preciso confessar. E confessar o pecado significa algumas práticas que nós vamos mencionar aqui agora. A primeira delas é concordar com o que Deus diz sobre o pecado. O pecado não é aquilo que eu acho que é pecado ou que eu não acho que seja pecado, né? O pecado é, na verdade, aquilo que Deus diz que é pecado, na sua palavra. Concordar com o que Deus diz sobre o pecado é fundamental para nós entendermos o pecado, reconhecermos a sua malignidade e nos afastarmos do pecado e sairmos do pecado. Então, é nesse aspecto que a palavra do Senhor nos adverte, para que nós reconheçamos o pecado, confessando os nossos pecados, concordando com aquilo que Deus diz a respeito do pecado. E essa concordância é baseada naquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que a palavra de Deus diz a respeito do pecado. E precisamos também reconhecer que a nossa atitude é pecaminosa. Nós precisamos concordar com o que Deus fala sobre o pecado e reconhecer que aquela atitude que nós estamos cometendo é pecaminosa diante de Deus. Ela é pecaminosa porque ela desagrada a vontade de Deus, ela quebra os mandamentos de Deus. E terceiro, precisamos obedecer ao Pai, obedecer a Deus, que é confessar o nosso pecado. O que é confessar o nosso pecado?
além de concordar com o que Deus diz sobre o pecado e reconhecer a nossa atitude pecaminosa, precisamos de arrependimento. Arrependimento é uma necessidade absoluta para quem quer ter os pecados perdoados e purificados pelo sangue de Jesus. O arrependimento é necessário para a confissão. Eu só posso confessar o meu pecado se houver arrependimento genuíno e se houver uma decisão de não pecar mais. Como que eu sei que eu estou arrependido do meu pecado? Quando eu desejo de coração não pecar mais, quando eu sei que a minha atitude magoa o coração de Deus, quando eu sei que a minha atitude entristece também o meu coração, quando eu sei que a minha atitude quebra a minha comunhão com os irmãos, quando eu tenho consciência disso tudo, eu me entristeço pelo pecado, o meu desejo é não pecar mais aquele tipo de pecado. Portanto, eu me arrependo de ter praticado aqueles atos e manifesto o desejo de não repeti-los mais. Então, quando eu tenho esse tipo de atitude em obediência ao Pai, eu estou confessando o meu pecado e estou pedindo perdão a Deus. Por que eu preciso pedir perdão a Deus? Porque a minha comunhão com Ele foi quebrada. Não foi a minha filiação que foi quebrada. Eu continuo filho de Deus, tanto é que eu sinto tristeza pelo pecado. Eu quero deixar o pecado, eu me arrependo do pecado. Mas eu preciso de pedir perdão para que a minha reconciliação com Deus, no sentido de restaurar a comunhão, seja efetivada. Então, quando eu peço perdão, Deus se alegra intensamente. Por quê? Porque é prazer de Deus, é alegria de Deus termos comunhão. É Deus quem busca a comunhão, é Deus quem se interessa pela comunhão, é Deus quem toca o meu coração pelo Espírito Santo para o arrependimento e para a confissão de pecados, porque Deus deseja comunhão com seus filhos. A razão pela qual Deus nos salvou é para ter comunhão conosco, ter comunhão com seus filhos, através e por meio de seu Filho Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que o pecado precisa ser confessado, concordar com o que Deus diz sobre o pecado, reconhecer a nossa culpa, a nossa atitude pecaminosa e obedecer ao Pai, confessando os pecados, em arrependimento, em decisão de não pecar, em pedir perdão e em experimentar novamente a comunhão com Deus e a alegria dessa comunhão. Ninguém perde salvação por pecar, mas quebra a comunhão com Deus e precisa de restaurar essa comunhão pedindo perdão diante de Deus. O perdão já foi oferecido em Cristo, Nós pedimos perdão e já podemos recebê-lo imediatamente, experimentando a comunhão imediata com o Pai por causa da obra de Jesus Cristo. E em quarto lugar, como resolver o problema do pecado? Em quarto lugar, termos cuidado para não fazer Deus mentiroso. Como que é isso? Como que eu posso fazer Deus mentiroso? Quando eu digo que não pequei, quando eu acho que eu não pequei, quando eu fico dizendo para mim mesmo ou para as outras pessoas que eu não errei, que eu não pequei, que eu não tenho nenhuma atitude pecaminosa. Não, isso é mentira. Nós pecamos e quando Deus diz que aquilo que fizemos é pecado, nós precisamos concordar exatamente com o que Ele diz, porque se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, cuidado para não fazer Deus mentiroso é o cuidado para não dizer aquilo que Deus não diz a respeito do pecado. Para dizer aquilo que Deus diz a respeito do pecado. Concordar com o que Deus fala na palavra dele sobre o pecado e não dizer que não pecamos quando Deus está dizendo que pecamos. Nessa circunstância, então, precisamos disso. Também não pedindo perdão sem arrependimento. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, desejar não praticar novamente, reconhecer
que nós agredimos a santidade de Deus. E aí então, cuidado para não fazer Deus mentiroso, pedindo perdão a Ele dos nossos pecados. E não acreditando e não aceitando o perdão divino, também nós negamos a Deus. Cuidado para não fazer Deus mentiroso quando nós não aceitamos como ofertado a nós o perdão divino. O perdão divino é ofertado a nós constantemente. A Bíblia diz que o sangue de seu Filho Jesus Cristo vai nos purificando de todo pecado. Isso significa que em todo o tempo o perdão de Deus está à nossa disposição. E quando nós pedimos perdão, Ele nos oferece esse perdão, Ele nos dá esse perdão. E se nós não aceitamos esse perdão, como tem crente que não aceita, então, nesse caso, não aceitando o perdão, estamos fazendo Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, como resolver o problema do pecado? Desta maneira que nós estudamos aqui, né? O pecado como realidade maligna, o pecado precisa ser conhecido e tratado, nós precisamos confessar os nossos pecados e nós precisamos receber o perdão que Deus nos oferece. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a viver desta maneira, cuidando do pecado e cuidando da nossa vida. Jesus Cristo deu viver, Jesus Cristo